Bom dia a todos os irmãos, bem-vindos à casa do Senhor. É bom estarmos juntos, mais uma vez, e é bom louvarmos ao Senhor juntos. Hoje, a pedido da irmã Teresa, queríamos pedir que as crianças iniciassem já o seu tempo desde o princípio. Então, as crianças até aos 11 anos que queiram subir lá em cima, elas estão a preparar, além da lição, estão também a preparar algumas coisas para o mês de março. Então, podem subir já. Se alguma das crianças está também na sala, na segunda sala lá atrás, podem também vir e subir. Então, bem-vindos, meus irmãos. Damos as boas-vindas a todos os que estão connosco. De uma forma muito particular, damos as boas-vindas a quem nos visita e aos nossos visitantes, que este seja um tempo agradável na presença do Senhor. Um bem-vindo muito especial, que se sintam abençoados, que Deus possa estar realmente a mexer na sua vida para bem. E por isso mesmo queremos que este tempo seja um tempo de alegria na casa do Senhor. Bem-vindos então a todos. Queremos dar algumas informações aos irmãos muito rapidamente, lembrando que as nossas atividades semanais se mantêm. Vamos ter então à segunda-feira as nossas reuniões de oração. As senhoras reúnem-se aqui na igreja às 18 horas para oração. Os homens reúnem-se pelo Zoom às 20h30 e na terça-feira haverá então, para aqueles que estão a fazer métodos de estudo bíblico, a nossa classe. Hoje temos alguns irmãos ausentes, porque aproveitaram estes dias para sair, mas damos graças a Deus pela presença de todos e esperemos que alguns já estejam também na quarta-feira, onde iremos ter então a continuação do nosso estudo bíblico no livro de Colossenses e também um tempinho de oração. No sábado, como habitualmente, há a reunião de jovens, mas eu peço aos jovens que possam vir falar da reunião. Bom dia, igreja. Este sábado vamos ter uma reunião de jovens bastante diferente do que aquilo que é habitual. Vamos todos jogar bowling juntos a Cascais. Então, jovens e adolescentes, o ponto de encontro é ou às 5 lá no bowling de Cascais ou às 4h30 cá na igreja e vamos todos juntos com boleia. Se precisarem de boleia ou se puderem dar boleia, eu peço que venham falar comigo, com a Catarina ou com a Gabi no fim do culto. Então, às 5 lá ou às 4h30 aqui. Espero ver-vos. Se tiverem alguma dúvida, no final do culto, falem com o Duarte, está bem? Para ele esclarecer. Então, os jovens sabem que sábado vão encontrar-se aqui às 4h30, ou então lá no bowling em Cascais às 5, não é? Muito bem. Vamos ficar por aqui e vamos preparar os nossos corações para o tempo de adoração ao Senhor. Pai do céu, muito obrigada por nos dares esta possibilidade de nos juntarmos em Teu nome para exaltarmos a Tua glória, a Tua beleza, a Tua santidade. Agradecemos-Te pela liberdade que temos desta expressão em conjunto e damos-Te graças porque Tu crias todas as condições para nós podermos continuar em liberdade a adorar-te. Rogamos-te que tu toques o nosso coração hoje, que tu nos atraias
mais e mais a Ti e que Tu possas, Tu somente, ser exaltado. É no nome do Senhor Jesus, Salvador, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Bom dia, igreja. Vamos ficar de pé, cantar ao Senhor. Lendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, dei-me conta que uma das palavras que mais se repetia era aflições. 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 Várias vezes no texto, se tiverem oportunidade e curiosidade ao longo da próxima semana de ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, e chamou-me a atenção, porque nós podemos criar a expectativa de que os cristãos são assim mais protegidos, filhinhos, hiperprotegidos. E na verdade, o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, e Paulo também diz isso a Timóteo. Vamos contar as bênçãos. A vida não tem só aflições, tem muitas bênçãos, e é isso que eu convido a igreja a fazer neste momento, com o cantar este hino. Conta as bênçãos e vamos fazê-lo juntos. Julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Só senhoras, tens acaso mágoas, triste é teu lidar. É a cruz pesada que tens de levar. Homens, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Surpreso quanto Deus já fez. Homens, senhoras, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma cada vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja Deus conflito, forte ou fortificado, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio melhorado e mal chegará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Conta cada vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. É isso, contar as bênçãos no meio das aflições é algo que o Senhor nos orienta a fazer. Ter este coração grato, espírito agradecido, reconhecido pela vida que Ele nos deu, porque se não fosse Ele, nós nem estaríamos aqui, e pela salvação que Ele trouxe através de Jesus, porque nós, pelas nossas forças, nos nossos méritos, nada conseguiríamos. Então, por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, pelas suas promessas, por tudo o que Ele é, nós vamos agradecer com este cântico. Tudo
juntos. 2 Timóteo 2, versículo 13. Quem quiser e puder abrir comigo, diz: se formos infiéis, a repetição é minha, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Mesmo quando nós somos infiéis, e nós somos infiéis mesmo sem ter consciência, em muitas alturas. Cada um de nós, podemos cometer infidelidade mesmo sem querer ou sem sequer dar conta. E mesmo assim, Deus é fiel. Então, este é um motivo de nós reconhecermos. Ele não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade dele vai até às nuvens. E nesta resposta à fidelidade de Deus, nós vamos também cantar um coro onde declaramos que queremos nós também ser fiéis. Vamos cantar juntos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia para meditarmos na Palavra de Deus e eu convido-vos a abrirem novamente, não novamente porque hoje já tivéssemos aberto aí, mas porque nos últimos domingos é aí que nós temos estado a meditar, no Evangelho de Lucas. Então convido-vos para irmos até ao Evangelho de Lucas, ao capítulo 4, Evangelho de Lucas, no capítulo 4, iremos ler a partir do versículo 14 até ao versículo 30.
Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 14 até ao versículo 30. Diz assim a palavra de Deus. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo era seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui, na tua pátria, tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando por meio deles, retirou-se. Irmãos, nós estamos a continuar a história, podemos dizer, da vida de Jesus, não é? Relatada no Evangelho. E lembramos que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, isso vimos nos capítulos anteriores. Jesus vai para o deserto para ser tentado, ali é tentado, durante 40 dias e 40 noites. Depois Jesus inicia o seu ministério. E isso acontece quando João Batista é preso. No livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 14 e também no versículo 28, diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. E no versículo 28, e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Também Mateus fala deste início do ministério de Jesus, dizendo que a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, e ele curava todos, e vinha gente da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, de Decápolis e de além do Jordão, uma província chamada Pereia. Ou seja, de toda aquela região vinha gente para ouvir Jesus. Não só para ouvir, mas para ser curado por ele, para ver as maravilhas que ele fazia, pois ele expulsava os demónios de quem estava possesso, ele curava os doentes, e ele falava do reino de Deus. E neste percurso por toda a terra
da Palestina, hoje conhecida como Palestina, desde a Síria até cá abaixo, ao sul, toda aquela região, de um lado e do outro do Jordão. Hoje poderíamos dizer que ele percorreu Israel inteiro, a Cisjordânia, não é? A Jordânia, toda aquela região, até a Síria, e as pessoas vinham de todo o lado, segundo diz o Novo Testamento, para ouvir Jesus. E neste texto eu queria aqui fazer 3 destaques. Primeiro, tem a ver com este ministério que Jesus tinha. O ministério que era realizado no poder do Espírito Santo, na virtude do Espírito Santo. Diz logo no versículo que lemos inicialmente, 14, então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. O ministério de Jesus, a obra que Jesus vinha fazer, aquilo que ele estava a fazer todos os dias, que levava as multidões atrás dele, era porque ele estava a realizá-la na virtude ou no poder do Espírito Santo. A palavra que aqui aparece, virtude, na minha Bíblia, pela virtude do Espírito, é uma palavra que no grego tem a origem de palavras em português, como, por exemplo, a palavra dinâmica, dínamo. Esta palavra, dínamos, que significa força, fonte de energia, fonte de poder, vinha do Espírito de Deus. Quando eu penso nisto, eu penso muitas vezes em nós cristãos, que na nossa vida, na vida da igreja, queremos realizar grandes coisas. E aí procuramos apetrechar-nos de conhecimento, de técnicas, de estratégias e de tantas outras coisas, deixando para o último, ou às vezes nem presente está, a virtude, a dinâmica, o poder, a força do Espírito Santo. Sem Deus nós não conseguimos fazer nada. Se não for pelo poder de Deus, se não for pela ação do Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada. A obra de Jesus, ela é realizada. A obra de Deus é realizada no poder do Espírito de Deus. Sem o Espírito do Senhor, nada acontece. Sem o Espírito de Deus eu posso dominar muito as técnicas. Sem o Espírito de Deus eu posso dominar muito os instrumentos musicais, a voz, tantas outras coisas. A escrita, a própria pregação. Mas ela só surte efeito se o Espírito de Deus estiver por detrás de todas as coisas. Se for na virtude do Espírito Santo. Atos, no capítulo 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O próprio Deus, feito homem, e como homem, nós não podemos esquecer que ainda hoje na Escola Bíblica Dominical nós falámos nisso, que Jesus, sendo Deus, não teve, por usurpação ou arrogância, usar essas prerrogativas divinas que tinha para fazer o seu ministério, mas ele exerceu como homem. E como homem, ele precisou do poder do Espírito Santo nele. Por isso Jesus foi cheio do Espírito Santo. Por isso Jesus, recebendo a unção do Espírito Santo, realizava a obra de Deus. Por isso Jesus se refugiava na oração, na comunhão com o Pai, para poder estar fortalecido. E se Jesus fazia isso, quem sou eu para dispensar o poder do Espírito Santo? Quem somos nós para dispensarmos o poder do Espírito Santo? A obra de Deus só pode ser feita debaixo da orientação e do poder do Espírito Santo. Podemos saber muito, mas sem o Espírito nada somos. Havia um homem que foi ter com Jesus de noite. Sabem quem foi?
Nicodemos, sábio, poderoso, importante, mestre. E quando Jesus falou com ele, Jesus disse-lhe o quê? Tens que nascer do Espírito. Tens que nascer de novo. Tem que haver alguma coisa diferente em ti. Mas como? Como é que eu vou nascer outra vez? Vou entrar outra vez na barriga da minha mãe para nascer? Não. Tens que nascer do Espírito. Porque a obra de Deus é realizada pelo Espírito de Deus. Por isso é que Jesus disse aos seus discípulos para aguardarem. Fiquem lá em Jerusalém, esperem até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1:8 diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Nós temos que olhar para Jesus e ver e ter a humildade para reconhecer que sem o Espírito de Deus não pode acontecer nada. O irmão ou a irmã quer falar a alguém de Jesus, fica muito preocupado ou preocupada com não tenho um folheto, não sei quais são os versículos, não sei o que é que vou dizer. Bom, em primeiro lugar, aprenda, não é? É bom estudar. Mas nunca se esqueça que o que tem que ter é a virtude, é a orientação do Espírito de Deus. Porque o Senhor Jesus só iniciou o seu ministério depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. E nós a mesma coisa. É na dependência do Espírito de Deus. Em tudo. Então diz aqui que o ministério de Jesus foi, e foi para todos. Ele correu toda aquela região, falava a toda a gente, curava todos aqueles que vinham ter com ele, pedindo ajuda e auxílio, porque o seu ministério era focado nos outros, focado naqueles que estavam necessitados. E quando Jesus foi à sinagoga naquele sábado e abriu o profeta Isaías, que lhe foi entregue para ele ler, e ele leu Isaías capítulo 61, onde o profeta dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, ou seja, para levar as boas novas aos pobres. Algumas versões em outros evangelhos dizem aos mansos. Jesus não está aqui a falar, nem o texto nos fala, dos pobres financeiramente, dos pobres materialmente, mas dos pobres de espírito, a quem ele diz: bem-aventurados são aqueles que são os pobres de espírito, aqueles que estão vazios, necessitados. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a anunciar a liberdade aos cativos, a dar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o seu ministério era focado nos outros, nos pobres, nos cativos, nos cegos, nos oprimidos, naqueles que estavam necessitados, naqueles que precisavam realmente e ansiavam pelo poder de Deus nas suas vidas. Porque ele vinha para isso, anunciar o ano aceitável do Senhor. E a Bíblia diz que o ano, o tempo da salvação, o tempo é agora. Hoje, agora, é o tempo aceitável do Senhor. O Senhor está a oferecer aquilo que Jesus veio trazer. Está a oferecer realmente a liberdade aos cativos, aos oprimidos. E há tanta coisa que oprime o mundo hoje. Há tanta gente que vive escrava do pecado, das trevas, de Satanás. Vivem escravos, vivem cegos porque não conhecem a palavra de Deus, vivem oprimidos, o seu coração contristado. E agora o Senhor veio anunciar. E hoje, irmãos, continua viva esta palavra de Jesus. É o ano aceitável do Senhor. É o tempo, é o momento em que o homem e a mulher, a criança, o jovem, aquele que reconhece que está a precisar, que tem fome e sede, dizer: Senhor Jesus, dá-me isso que tu tens. Porque o Senhor Jesus veio para isso. Esse foi o seu serviço, o seu ministério.
E esse ministério que foi deixado à igreja para continuar em nome de Jesus. Anunciando o quê? A igreja? Não. Um nome de um homem qualquer? Não. Anunciando Jesus, porque a Bíblia nos diz que não há outro nome indicado pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Só em Jesus. E porquê só em Jesus? E aí vem o segundo destaque que eu queria dar aqui. Porque só Ele tem palavras de graça. Reparem uma coisa, o versículo que diz isso é o versículo 22 e 23. Diz, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Então, o que é que aqui vemos? Vamos imaginar, vamos ver o que é que estava a acontecer. Jesus vai à sinagoga. A sinagoga era um lugar onde aos sábados havia um tempo que os judeus se reuniam, espalhados por todo o lado onde eles estavam, e ali tinham um tempo de leitura da Bíblia, de explicação também da Bíblia. Bíblia essa que naquela época era só o Velho Testamento, porque o Novo Testamento estava a acontecer naquele momento. Então, qualquer judeu chegava e podia ler, e depois era-lhe dado a alguns também a oportunidade para liderar uma discussão, fazer uma apresentação. E diz que Jesus foi à sinagoga, abriu o rolo, não é, que lhe tinha sido dado lá pelo mestre, pelo responsável pela sinagoga, leu Isaías, aquilo que acabámos de ver, depois senta-se. E sentar é o quê? Ele não se sentou para ficar a ouvir. É que aquela pessoa que iria explicar sentava-se e ia falar sentado. Então ele sentou-se e começou a falar. Todos estavam com os olhos abertos, o que é que vai sair daqui? Eles estavam muito curiosos. E estavam muito curiosos porque, como já vimos, quando Jesus chegou a Nazaré, onde isto acontece, e ele acontece na terra onde ele tinha crescido, onde a sua família viveu, onde o seu pai tinha sido carpinteiro, José, onde ele foi também carpinteiro e trabalhou com o seu pai. Mas já tinha chegado, a sua fama, diz a Bíblia, lá no versículo 14, já tinha chegado lá, tinha corrido. Olha, andam para aí a dizer que ele faz milagres, tem um discurso diferente. E então ficaram todos calados, à espera de ouvir o que Jesus ia dizer. Jesus sentou-se. Hoje, isto que vocês acabaram de não ouvir, cumpriu-se. Eu sou. E começou a falar. Começou a falar. E o versículo 22 diz que todos se maravilharam com as palavras de graça que Jesus anunciou. Palavras maravilhosas. A Bíblia diz-nos que a boca fala daquilo que o coração está cheio, não é? E o que é que Jesus veio trazer? Graça. Ele veio trazer aquilo que nós não merecíamos, que nós não conseguíamos comprar, que nós não conseguíamos adquirir, mas que Ele poderia oferecer vida e vida com abundância. Ele disse em João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus veio trazer o amor de Deus, o perdão de Deus, a mensagem do reino de Deus. Isto eram palavras de graça. Palavras que os homens gostavam de ouvir, porque falavam de perdão, falavam de reconciliação, falavam de bênção. Que maravilha! Que palavras! Palavras de graça. É bom aprendermos com Jesus, não é? Porque às vezes há pessoas que têm palavras de tudo menos graça. Palavras de ódio, palavras de raiva. Até, às vezes, muitos pregadores, quando falam do Evangelho, parece que falam com raiva. Incriminando tudo e todos. Jesus falou da graça de Deus.
Todos se maravilharam das palavras de graça. As palavras de Jesus impressionaram, todos apreciaram. Era uma mensagem de amor, virada para aqueles que eram os fracos, virada para aqueles que eram necessitados. Era uma mensagem que trazia esperança, que anunciava salvação, o ano aceitável do Senhor, que falava de que Deus estava de braços abertos para salvar, para perdoar, para dar vida nova. Mas, há sempre um mas, nem por isso, apesar de apreciarem aquelas palavras de graça, nem por isso eles acreditaram e creram em Jesus. Porque o que é que eles começam a dizer? Mas este é o carpinteiro, não é? Ele é o filho do José. Em outros evangelhos é mesmo dito, é feita referência à família toda de Jesus. Mateus faz isso, faz referência à família toda. Mas este é o filho de José. A sua mãe é Maria. Os seus irmãos são Tiago, Judas, e mencionam o nome dos irmãos. E não estão aqui conosco também. A gente conhece as suas irmãs. Então fazem referência à família toda de Jesus, ou seja, aos outros filhos de José e Maria. Se bem que Jesus não era filho de José, não é? Mas eles fazem referência à família toda. Está em Mateus, capítulo 13, 54 até 57, outras passagens. Sim, a gente conhece. E Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus diz, olha, aquele provérbio, nenhum profeta faz alguma coisa, é aceite na sua própria terra. Jesus fala àquele povo que gostou, mas não creu. Até concordavam com aquilo que ele dizia, mas não praticavam. Isto faz lembrar muitas pessoas que às vezes frequentam a igreja anos e anos, ou que ouvem a palavra de Deus e a mensagem e até gostam de ouvir pregadores na internet. Mas aquele homem é espetacular. E quando ele fala, mas não passa disso. Dali para a prática não acontece nada. Eles não creem na verdade. Não depositam a sua fé naquele que lhes leva as palavras de graça que é Jesus. Gostam, apreciam, talvez fiquem satisfeitos intelectualmente porque dizem, olha, muito bem exposto, muito bem falado, muito bem dito, mas ficam só por isso. Mas a palavra de Deus, se não operar transformação, não vale de nada. Por isso Tiago diz, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Então nós temos que ouvir a palavra e não ficar só no apreciar. Porque quem fica apenas no apreciar, quem fica apenas no gostar, quem fica apenas no admirar, no concordar, mas não passa para o praticar, é o mesmo que continuar a rejeitar Jesus. É o mesmo que continuar a rejeitar aquilo que ele está a dizer. E eles rejeitaram Jesus. E rejeitaram Jesus porque Jesus, depois destas palavras de graça, ele vai dizer alguma coisa que eles não gostam, que além de rejeitar, depois provoca a ira. Ou seja, quem não entende as palavras de graça e não as recebe, não consegue ouvir o resto. Aquela pessoa que ouve o Evangelho, aprecia, realmente Deus é amor, realmente Deus veio para perdoar, enviou o seu Filho para salvar, e fica por aí, mas não lhe entrega a sua vida, não abre o seu coração para Jesus, para que o Espírito Santo reine no seu coração, depois dificilmente vai entender o resto, vai entender aquilo que fala a Bíblia sobre Deus. E o que é que Jesus fala a seguir? Fala a seguir da soberania e da vontade de Deus. E ele vai dizer, quando se apercebe de todo aquele pensamento, toda aquela rejeição, ele vai dizer o quê? Vai dizer no versículo 24, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo, e agora ele vai usar dois exemplos. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias,
quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o Sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, encheram-se de ira. O que é que levou estes homens, com estas 2 ilustrações, o que é que levou estes homens a ficarem furiosos? É que Jesus tinha dito, olha, vocês devem estar aí a pensar e a dizer, médico, cura-te a ti mesmo. Ou seja, ele está a fazer referência àquilo que era a esperança, a vontade dos habitantes de Nazaré. Esta é a tua terra. Tu pertences aqui. Andaste por aí, fizeste milagres, curaste, expulsaste demónios. Então faz aqui, na tua casa. Faz aqui também, para a gente ver. Essas palavras bonitas que tu estás aí a dizer, agora queremos ver. Mas Jesus já tinha feito. A Bíblia diz que ele já tinha feito. Jesus fez milagres por toda a Galileia, em todo lugar, mas eles tinham o coração endurecido. E muitas vezes Jesus disse que não fazia. Ele não é obrigado a fazer. É pela graça que ele faz. É por amor, por misericórdia que ele faz. E o que Jesus respondeu foi, olha, eu faço o que quero, quando quero, como quero. E contou 2 histórias. E disse, no tempo de Elias, houve fome. Muitas mulheres viúvas estavam a passar necessidade. Mas Elias foi à casa de uma, não foi às outras todas. Foi à casa de uma. Só que essa uma, o que Jesus está a dizer, é uma que nem era do povo de Deus. Nem era do povo de Israel. Não pertencia. Era uma gentia. E também, no tempo do profeta Eliseu, quando os invasores de Israel vieram e levaram cativos, um desses invasores, um general chamado Naamã, estava leproso. Mas havia muitos leprosos. E sabem, Eliseu fez um milagre, mandou que Naamã fosse lá ao Jordão, se banhasse, não é? E foi curado. Diz, olha, não houve outro leproso curado na altura, mas aquele foi. E eles ficaram zangados, porque aqui, os gentios são mais importantes do que nós aqui. Nós, judeus, que estamos aqui na Nazaré, na sinagoga, eles são mais importantes. E Deus não vai fazer aqui. Porque eles não entendiam. Eles ouviram a graça, mas eles não entendiam a graça. Não entendiam que a graça de Deus era para todos. E por isso quiseram matar Jesus. As palavras de Jesus irritaram. Porque ao dizer que Deus atendeu uma viúva gentia, um general Ciro, um invasor, e que não iria fazer ali milagres para eles verem, irritou. Irritou de tal maneira que eles quiseram matar Jesus. E aí já não gostaram do que Jesus estava a dizer. Há muita gente, irmãos, que gosta da pregação quando se fala da graça, do amor, do perdão, da misericórdia, mas depois já não gosta quando se fala da vontade de Deus, da soberania de Deus, da justiça de Deus, da santidade de Deus. Isso é já muito pesado. Isso já não interessa. Há pessoas que gostam das palavras suaves da Bíblia, mas há outras palavras que, como diz o apóstolo Paulo, já é comida mais robusta. E aí não querem. Como é que está o nosso coração aqui hoje?
Que palavras nós gostamos? Aquelas que o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos muitos tendo comichão nos ouvidos, ou seja, não conseguem suportar coisas duras, vão procurar para si pregadores que lhes dizem aquelas coisas que é só mãozinha pelas costas. Irmãos, nós não precisamos de coachings, não é? Nós não precisamos de pessoas que nos entretenham com palavras bonitas. Nós não precisamos de mensagens motivacionais. Também precisamos disso, mas o que nós precisamos é de conhecer a vontade de Deus. É conhecer a Deus, a sua graça, a sua santidade. O resto vem com isso. Nós precisamos de dizer que a palavra de Deus não é apenas alguma coisa. No Alentejo conheci uma irmã, já idosa, que dizia ser crente há muitos, muitos anos. E quando falava de alguns versículos da Bíblia, ela desconhecia. E ela disse que só lia o livro de Salmos, porque gostava muito do livro de Salmos. Irmãos, o que é que acontece se nós só comermos um tipo de alimento? Não é? Os irmãos têm 70 anos, alguns, outros 50, mas só comem papinha Cerelac e leite. É? Oh, meus irmãos. Então e o feijão? O cozido à portuguesa? E essas coisas todas? Pronto, para aqueles que não gostam de carne, então e a soja, não é? Seitã e outras coisas. As couves, as favas. Irmãos, nós não podemos ficar só com a papinha mole. Estes homens apreciaram as palavras de graça, mas a justiça de Deus, a soberania de Deus, a vontade de Deus, isso era reprovado. Toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir. E nós precisamos dela toda. Precisamos da palavra de Deus toda. Então, meus irmãos, destacamos aqui neste texto o ministério de Jesus feito pelo poder, pela virtude do Espírito Santo. Lembrando, irmãos, que nenhum de nós pode fazer seja o que for, se Deus não for connosco. Se Deus não estiver operando pelo seu Espírito na nossa vida. As palavras de Jesus, palavras de graça, mas também palavras de justiça e de santidade e de poder de Deus. E por último, o aceitar tudo, o abrir todo o nosso coração para tudo aquilo que vem de Deus, mesmo que nós não gostemos. Não nos podemos irritar com a palavra. Às vezes ela incomoda, é verdade. Às vezes ela é aquela espada que toca na ferida, mas para sarar, não para ferir, não para magoar. Por isso, fiquemos lembrando que em tudo Deus manifesta a sua graça, até mesmo naquelas palavras que são mais duras. É a graça de Deus. Porque pela sua graça Ele às vezes nos sacode, nos desperta, nos corrige, porque Ele tem o melhor para nós. Ele quer que nós conheçamos a sua vontade. E a sua vontade, diz a Bíblia, é boa, é agradável e é perfeita. E não é só as palavras agradáveis que são palavras de graça. Toda a palavra de Deus é palavra de graça. Então que a graça de Deus seja convosco. Amém.